Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Quem fala com vocês aqui é o HD. Galera, nesse vídeo aqui, vocês viram aí, né, que teve todo o rolê da troca aí do Tsunoda pelo Lawson, né? O Lawson foi muito mal nas duas primeiras corridas da temporada, e aí o Helmut Marko, né, doidão, já resolveu trocar logo, né, dar a chance que o Tsunoda estava esperando desde o ano passado, né? E eu achei esse vídeo aqui bem interessante sobre um piloto de corrida, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Tá? Ele explica aqui de uma forma bem detalhada por que, né, que o estilo de pilotagem do Lawson, né, não deu muito certo com a Red Bull, tá? Vamos acompanhar aqui o vídeo e conferir essa análise aqui. Vamos lá. Why is Liam Lawson struggling so much in the Red Bull? Why does that car seem so difficult to drive? As an ex-racing driver and coach, I wanted to break down what Liam's going through and look at his driving style to see why his performance isn't where it wants to be, and why Max Verstappen seems like the only person who can drive it. I just need to get on top of it. Those words from Liam Lawson after a disappointing qualifying session speak volumes. 2 races into his Red Bull career, and he looks like he's already fighting for his Formula One future. For the 3 qualifyings we've had so far, Liam's qualified in 18th, 20th and 20th, while Max has been 3rd, 2nd and 4th. So, what's going on? Why is a driver who won in DTM, Super Formula and scored points at Racing Bulls unable to perform? Well, let's break down Liam Lawson's driving and whether he's going to be able to get on top of that Red Bull. O primeiro ponto que dá para destacar aqui, bem interessante, né? Você vê aí que o Lawson, ele não é, né, um piloto qualquer, né? Você vê que ele teve uma passagem boa aí por categorias de base, né? Vencendo vários campeonatos aí. E até chegar, né, pavimentar esse caminho dele até a Fórmula 1. Então ele não é, de repente, um Lance Stroll da vida ou alguém que não participou e não fez muitas categorias de base, né? Realmente ele teve essa base aí. Vamos continuar. In time. So, this is what Liam said in an interview with Sky Sports F1. I mean, to drive a Formula One car, it's it takes 100% confidence in what you're doing, and it's not that I don't feel confident, but the window is so small that right now I just seem to miss it. It's that I just need to get a handle of. So, what exactly does Lawson mean when he says that the car has a small window? Well, he's talking about how friendly the car is to drive, or rather, how unfriendly in this case, as it looks like it needs absolute precision in every corner. When driving quickly, it's a delicate balance of braking, releasing that brake, turning into the corner, and getting back on the throttle. And if any of these are slightly wrong in the RB21, it seems to punish you immediately. And most cars give drivers some wiggle room. A fraction too much speed or a slightly late turn might cost you a tenth, but the car is still predictable and you'll get away with it. It's just more friendly on the limit. But the RB21 seems to offer only 2 options: perfect or disaster, with very little middle ground. And the car won't be easy for Verstappen to drive either, but he still does very well, as he's obviously very talented and has got many more years experience in what seems like an edgy car, so he can nail that precision consistently. But for Lawson and the others, we're seeing consequences of a car that offers very little forgiveness. So when Lawson steps outside that narrow Outro ponto interessante que vale destacar aí, né, de acordo com essa explicação dele, o negócio não é que o carro foi feito por Verstappen, né? O Verstappen se adaptou muito bem ao carro, né? É aquela situação que ele tem que entregar ou ele tem que entregar, né? E a gente vê que vários pilotos têm essa dificuldade de adaptação, né? Tem um exemplo bem clássico aqui que dá para comentar, é o Rubinho em 2009, né, com o Abraão. Ele tinha um carro ali para ganhar campeonato e ele não conseguiu se adaptar com a questão dos freios, né? Ele já deu várias entrevistas, vários podcasts e falou sobre isso, né? Ele teve, principalmente no primeiro semestre, adaptação, ele não conseguiu se adaptar com os freios do carro e acabou ficando para trás, né? Ele conseguiu se adaptar só na segunda parte da temporada, quando já era tarde demais para ele correr atrás. Então aqui é o mesmo caso aí dos outros pilotos que passaram pela Red Bull, né? Eles não conseguiram se adaptar com aquele carro, né? E o Verstappen, até como ele disse recentemente, né, agora nesse fim de semana do Grande Prêmio do Japão, ele disse que o, é o único tipo de carro que ele sabe pilotar,
a Red Bull, que realmente foi o único carro que ele pilotou, basicamente na Fórmula 1, né? Sendo que ele fez pouquíssimo tempo da antiga Toro Rosso, né? E já foi direto para a Red Bull, então naturalmente consegue entender por que que ele se dá bem com esse carro e os outros que chegam muito depois não conseguem, né? Vamos seguir. Band, that very small window, the mistakes are amplified. Running wide in corners, getting sudden oversteer, or just struggling on the brakes. And with each of his errors, his confidence will be eroding, as we've seen with other drivers at Red Bull. So, what makes the Red Bull car so challenging for anyone not named Max Verstappen? He has quite a unique driving style, actually. It's not that easy to get along with. That, of course, is Alex Albon, another very fast driver who struggled against Max and with the Red Bull. You've probably seen this interview on the High Performance podcast, but Alex goes on to say that the car isn't in fact built around Max, but it is difficult to drive. I like a car that has a good front end, so quite sharp, quite direct. Max does too. His level of sharp and direct is kind of it's a whole different level. To give people kind of maybe an explanation, but if you bump up the sensitivity right, completely to the max and you move that mouse and it's just darting across the screen everywhere, that's kind of how it feels. It becomes so sharp that it makes you a little bit tense. So, a sharp Red Bull with a small operating window isn't a new issue. It's been a characteristic of Red Bull cars for years. And the RB21, just like the older Red Bulls, is built around a positive front end. This means that the car will turn in very aggressively when you steer, and in turn causing the rear to rotate quickly behind it. And Max seems to like this balance because it lets him place the car exactly where he wants it. It's the opposite of having a lazy car that doesn't turn in as well as you'd want, but that has a stable rear end and therefore is easier to drive. But for most of the drivers, including Lawson, this same characteristic feels like trying to balance on a knife edge. If you turn in too sharply, with too much speed, or come off the brakes slightly wrong, the car won't be perfectly balanced. You'll slide and lose a handful of time. Deu para entender bem aqui, né? Essa questão que o Lawson fala da janela, né? Na entrevista ele diz que, pô, tem uma janela curta aqui, porque é justamente isso que ele acabou de falar aqui. O carro dá muita pouca margem para você errar, né? Então, você entrou demais na curva a traseira já sai um pouco, você já perde o carro, né? Você tem que entrar e sair das curvas da forma que o carro aceita, né? Você tentar fazer qualquer coisa fora disso já vai te dar um problema ali, né? Você que, no caso aqui da Red Bull, é mais do piloto se adaptar ao carro do que o contrário, né? Acho que é esse o caso, é bem o contrário do que todo mundo vem achando aí ultimamente. And this is the core reason why we've seen so many Red Bull second drivers struggle. It's a difficult car to drive. So, what exactly is Lawson's natural driving style, and why isn't it working in the Red Bull? If you watch footage from his junior career, Lawson had a pretty distinctive style that served him very well. He used more of a V-style racing line, which is braking late into corners, pivoting the car sharply in the middle of the corner with a lower minimum speed, then getting on the power early on the exit. But a racing line is always a bit of a blend. It's not 100% V-shaped or 100% geometric. And drivers are always adapting depending on the corner, the state of the tyres, or the way the car likes to be driven. And for sure, Lawson will be able to adapt his technique. He is a very quick driver. He won races in F3, F2, DTM, and Super Formula. And these are very different cars where there's a significant difference in driving technique. But watch the onboards from these cars and you'll see that there's a bigger window. The car can slide around a bit more and you can still be quick. You don't É interessante isso aqui, né? Você vê que no carro que permite, né, uma janela maior que dá para você tem tempo ali hábil de corrigir, né, com reflexo ali, a manobra e manter o carro na pista. Aparentemente a Red Bull não dá essa margem, não dá essa janela, né, para você interferir e corrigir. Você errou, já era, né? E também lembrando vocês que esse vídeo ele lançou foi antes da troca, tá, do Lawson pelo Tsunoda. Por isso que ele diz ainda que o Lawson vai conseguir se adaptar. Vamos seguir aqui.
don't need to be as precise on the pedals and on the steering wheel. They're friendlier cars to drive. But the RB21 seems to demand something different. It's not just about changing racing line, it's about being absolutely precise through every phase of every single corner. And when looking at Lawson's laps in China and Australia, we can see moments where the car suddenly breaks away from him. And this isn't because he can't drive well. That narrow operating window punishes even minor imprecisions. And so, Lawson has the option to drive in two ways. One way is to drive a fair bit under the limit and hopefully not go through the window where the car slides unpredictably, and ultimately where those mistakes come. But the problem with that is that it's just slow. And the other way, which is what he's doing at the moment, is to push as hard as he can and drive on the limit, but potentially make mistakes. And really, the driver's instinct is always to push, especially when you're comparing yourself to Max. So I think Liam will be more focused on refining his technique and driving the car right on the limit through braking, turning and acceleration, while staying within that very tight window rather than being more conservative. It's all about refinement. Of course, that's if he gets the chance. And the other thing is the Ele não sabia aqui ainda no vídeo, mas a gente já sabe hoje que o Lawson não teve a chance, né, de tentar se adaptar ao carro, né? Porque ele já foi rebaixado de equipe. Verstappen factor in all of this. Anyway, when you're stepping into that second Red Bull seat, you're not just facing a difficult car, you're facing Max Verstappen, who's been with the team since 2016, making this his 9th season with Red Bull. And what's remarkable about Max isn't just his raw talent, but his precision. People often mischaracterize him as being an aggressive driver, which he can be in wheel-to-wheel battles, but his actual driving technique is incredibly refined and delicate. It's sometimes difficult to tell with the onboards, but the subtlety in his steering inputs and his throttle application and braking technique is extraordinary. Max has spent years perfecting his approach to these twitchy, nervous Red Bull cars. He's developed a feel for exactly where that narrow performance window is, and he can consistently hit it lap after lap. And Isso é interessante, né? Você vê que ele diz aqui que já tem 9 anos, né, que o Verstappen está na Red Bull. Então ele se aperfeiçoou o estilo dele para esse carro, o que nos dá um insight interessante, né? Porque a gente está em vias aí dele sair da Red Bull nos próximos anos. E como será que ele vai se adaptar a algum outro carro, né? Ele pode ter problemas também de adaptação de carro, assim como os outros pilotos têm problema de adaptação com a Red Bull. É uma coisa a se pensar. Provavelmente ele deve pensar muito nisso antes de escolher, né, uma outra equipe, já que ele é assediado por várias equipes, né? A gente tem, acho que a principal é a Aston Martin, né? Já tivemos notícia aí de ele ter oferta aí de 1 bilhão de, não me recordo agora se é de reais ou se é de dólares, mas enfim. Ele é assediado também pela Mercedes, né? Ele é um sonho antigo do Toto Wolff. Então, né? Será que ele vai conseguir se adaptar a algum outro carro? Será que ele vai ter problemas? Isso é interessante. Uma coisa bem legal aí para futuras temporadas. experience is one of the key things here. Lawson actually said that he'd love to have a load of test days in the car, but unfortunately that's not something that they've done. And this is the crux of the issue. He just hasn't had very much time in the car, and a driver needs it to adapt to such a difficult thing to drive. He's learning these circuits, this car, and dealing with the psychological pressure of being compared to Max, all at the same time. Honestly, it's not something that I'd want to do, and it's going to be very hard for any driver stepping into that environment, regardless of their talent. So, what should we make of Lawson's situation? Well, he's proven himself across multiple racing categories. He can clearly adapt his driving style to different machinery. And Red Bull obviously know his capability. They've seen his telemetry, they understand his potential. That's why they gave him the seat in the first place. But the small operating window is showing the same issues we've seen with the other second drivers. But I don't think that 2 races is enough time to master such a challenging car. And while the pressure is undoubtedly mounting, writing him off after just Melbourne and Shanghai would seem to be a bit premature. He does need more time. So, what do you think? Is Lawson getting a fair chance? Well, let me know in the comments below and check out this other video. Então é isso, galera. A gente viu
O Liam Lawson, né? Ele e os outros pilotos que passaram pela Red Bull sejam os menos culpados, né, de tudo isso, apesar que eles são sempre os mais prejudicados, né? Mas visto, né, do ponto de vista dessa análise aqui, talvez eles sejam os menos prejudicados de toda a história, né? A gente está falando aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira do Grande Prêmio do Japão. Nós já tivemos os dois primeiros treinos livres e já vimos que o Lawson andou um pouco melhor. Ele andou um pouco melhor. No primeiro treino, ele acabou aqui em 13º e no segundo treino ele acabou na quinta posição. Então, realmente, né, é uma questão de adaptabilidade que muitas vezes acaba passando despercebida, acaba passando invisível, né, para quem vê de fora, não consegue, mas você vê por esse ponto de vista aqui de uma análise de um piloto profissional, né, de um ex-piloto, que de repente o piloto não tem tanta culpa assim quanto a gente imagina. É puramente uma questão que o Verstappen já é totalmente experiente já com esse carro, né? Pode ser que ele tenha dificuldade em outro carro, assim como os outros pilotos têm dificuldade aqui com a Red Bull, né? Já vimos que o Lawson já começou a mostrar uma melhora na performance dele lá na Racing Bulls, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa troca? Foi precipitada, não foi? Né? O Helmut Marko tá doidão, não tá? Deixa as opiniões de vocês aí nos comentários. Vocês acham que o Tsunoda vai performar também muito melhor do que o Lawson na Red Bull? Ele andou até bem nos primeiros treinos livres, né? Vamos ver como é que vai seguir, né? Deixa a opinião de vocês aí, beleza, galera? Dá uma força aí no like, se inscreva no canal aí que a gente vai ter mais conteúdos aí de Fórmula 1. Valeu, grande abraço a todos, até mais.